Boa tarde a todos. É, vou aproveitar muito da sua apresentação. O grupo CCR, diferentemente da Brookfield, ela brasileira, nasceu no Brasil, tem 18 anos, ela é focada no investimento em transportes e com a evolução, hoje tem 25 investimentos em concessões que terminam daqui a 4 ou 5 anos e concessões que iniciam agora. E é um grupo que tem um exemplo de como o Brasil é atrativo, do ponto de vista potencial, do ponto de vista mercado, assim como o Henrique disse. A CCR fez um follow-on em fevereiro, março, e vendeu, quer dizer, 6% das suas ações. Os acionistas majoritários foram diluídos desse valor, e nós vendemos no mercado, colocamos isso disponível, e houve uma procura de 2,5 vezes o que estava disponível. Nós captamos 4 bilhões de reais no mercado, basicamente mercado internacional. Visitamos 110 investidores estrangeiros, 70 aderiram à participação no capital da CCR, e hoje 50,2% do capital da CCR é estrangeiro, e muito diluído, desde de fundos de investimento privados, fundos de pensão, fundos governamentais, investidores institucionais, e não tem nenhum com mais de 2%, para você ter ideia. Então, o que isso traduz? Traduz o potencial e a capacidade do mercado brasileiro. Quando agora, quarta-feira, eu participei de um debate no GRI, em que por acaso estava o Marcos lá participando da Brookfield também. Ele comentou, falou assim: olha, no mercado hoje o mais atrativo para nós é a América Latina. E é verdade, mas ao mesmo tempo tem a mesma opinião nossa. Na América Latina é indiscutível que o potencial é o Brasil, não só pelo tamanho da demanda, né, como do tamanho do país. Então, assim, e nós somos um grupo brasileiro. Então, nós investimos no Brasil, não é uma questão de opção. Essa é o objetivo da existência do grupo. E, então, assim, nós lidamos com todas as questões aqui, não há como ter alternativa, não temos interesse em sair para o exterior nesse momento que a gente enxerga que o potencial é no Brasil. Vivemos hoje uma crise que ela vai ser passageira. Nós estávamos brincando hoje, segurança regulatória nesse momento do Brasil pode ser uma coisa difícil de discutir, mas na realidade a gente tem que pensar no médio e longo prazo, e o curto prazo nós vamos resolver passo a passo. Temos aí uma eleição no ano que vem, que todos têm a esperança de que a partir dela, a partir do meados de 2019, a gente tenha uma outra perspectiva e consiga dar um encaminhamento melhor para o país. Óbvio que para o grupo, para o investidor privado, o que importa é o resultado de risco-retorno. Nós somos muito ciosos, temos muita disciplina de capital, não corremos os riscos normais de mercado, mas não somos um grupo aventureiro, é um grupo bem estabelecido e com bons resultados. Nós temos 2 ou 3 projetos que precisam estar melhor, mas de uma forma geral nós somos muito bem sucedidos, porque dos 8 anos a partir de zero, hoje é a 13ª ou 14ª empresa da Bolsa do B3. Então, do 0 a 18 anos, já está em 13º, 14º na Bolsa hoje, é autossignificativo. Uma empresa que fatura 9 bilhões de reais por ano, tem uns bons resultados, distribui dividendos, os acionistas são satisfeitos, procuram e compram ações da CCR. Esse follow-on foi um sucesso. Então, a questão risco-retorno é importante, a disciplina de capital, da mesma forma. Nós temos muito cuidado em ter um limite de endividamento que a empresa fique sempre confortável, sem deixar de correr risco, sem deixar de ser competitiva. O que a gente, e o nosso mercado principal, naturalmente, o Brasil, então,
quando a gente pensa em segurança regulatória, que é hoje um problema, assim, eu tenho capacidade, tenho recurso, tenho competências, somos uma empresa com uma governança corporativa muito importante, muito sólida, temos uma capacidade de gestão da prestação de serviço público importante, então somos um player importante e preparados no país, e naturalmente acreditamos no país. E temos uma série de desafios para transformar isso em algo concreto. Eu vou pontuar algumas coisas, Henrique, que você também comentou, mas eu queria colocar como primeiro ponto fundamental, se é um problema para nós, imagina para o investidor estrangeiro que quer vir para o Brasil, é você não ter a visão de longo prazo. Isso vai, o Henrique está aqui, é o grande defensor, e eu acho que ele tem uma missão no PPI que conta com a ajuda de todos nós, a gente, todo o apoio necessário vai ter da iniciativa privada, todo o resto vem por falta de um planejamento, uma visão de longo prazo. Porque sem isso, você é sempre com pressa. Precisamos licitar Congonhas porque eu preciso capturar 5 bilhões de outorga ano que vem. Né? Então, se você pensa assim, você tem lá um pipeline de projetos em transporte que para a necessidade do Brasil, é muito fraco. Né? Nós temos 2, 3 rodovias, você precisa ter tempo para poder desenvolver esse projeto. Então, o primeiro ponto que causa uma insegurança, que depois ela vamos dizer assim, implica numa série de questões que vêm depois, que aí são coisas pontuais, são coisas que pegam mesmo diretamente na gestão do contrato, mas se você vier bem essa falta de visão, essa falta de um planejamento integrado, de você saber identificar qual projeto é prioritário, qual projeto é mais importante, qual faz sentido do ponto de vista de valor econômico para quem vai ter um contrato de 30 anos, para quem vai passar por 55 anos num projeto de energia, de 60 anos e que vai passar por 12 ou 15 governos. Esse projeto tem que ter valor econômico, ele tem que estar agregando valor no custo país, na melhoria da logística do país. Sem você ter essa, e a gente vê hoje alguns projetos, eu vou citar um exemplo porque fica mais fácil, né? Nós temos aí o Jataí, Uberlândia, que já está há algum tempo aí, já foram feitos PMIs, etc. Mas ele sozinho, é difícil ele tem que estar dentro de um sistema de rodovias em que você consiga administrar a questão das fugas, das alternativas de rota, da continuidade até a origem da produção mais para frente. Em Santa Catarina, nós tivemos a rodovia do Frango, estudada ano passado, mas quando você vê vai fazer o estudo de demanda e o estudo de fluxo, você tem várias rodovias que são concorrentes, são estaduais. Então, assim, se você não analisar o sistema, você torna o projeto pouco atrativo quando você pensa no longo prazo. E isso é falta de planejamento, isso é falta de planejamento integrado. Então, essa é a grande missão hoje que eu acho que o país tem que ter, eu acho que é a grande missão do PPI, e não é só do PPI, porque o reflexo é do Estado. Né? Assim, nós, como iniciativa privada, temos que apoiar e fazer com que isso não acabe. Assim, vai fazer, hoje eu estava lendo no jornal que já em outubro já vai abrir consulta pública desse primeira etapa do planejamento. Isso não pode acabar, planejamento não acaba. Assim, agora tem um planejamento, está pronto, então vamos fazer. Não, ele todo dia ele tem que estar atualizado. E isso, para o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil e vê uma licitação de uma rodovia importante, ele fala assim, mas eu não vou lá para fazer só essa rodovia, eu preciso ver, para investir no país, qual é o tamanho do potencial. E ele vê, como o Armando e você falou, assim, é óbvio que tem potencial. Você precisa de fazer investimento, mas onde está o investimento e como está planejado? Isso, para mim, é a base da questão regulatória. Porque, a partir daí, vem os assodamentos. Né? Não é assim, eu não estou fazendo sua crítica direta, não. É um ambiente que a gente vive, nós passamos pelo Pio 1, Pio 2, Pio 3, todos eles teve um certo assodamento, precisamos investir e tem que investir agora. Então, o que tem para investir? Aí o cara folheia lá e fala assim, tem essas rodovias todas aqui, qual que a gente pode fazer? Fizemos 17 PMIs aí, acho que poucas foram aproveitadas, né? Tudo pela falta da base. Hoje, você
tem estudos que não são, tem melhorado. Assim, quando eu falo hoje, assim, até ontem, mas assim, nós estamos muito para andar ainda. Acho que nós não temos ainda com estudos competentes de viabilidade econômica e financeira de um novo projeto, vou ter estudos de demanda, medições sazonalizadas, que não adianta fazer uma medição nos próximos 2 meses, 3 meses de tráfego numa estrada, por exemplo, você tem que ter isso dentro de um perfil de médio prazo. Você tem que ter a questão das licenças ambientais. Nós já cometemos vários erros, e eu diria que os erros são de ambas as partes, do poder público em oferecer e nós aceitarmos. Não é possível você ter uma insegurança da questão ambiental e depois ficar naquela briga. Faz, pô, a responsabilidade era sua, você não fez, você agregou uma série de condicionantes que também não estavam previstos e você começa a discutir isso. E aí vem a questão que o Bruno falou do mal feito antes, né? Mal feito no bom sentido, não é dolo, é assim, mal feito. E essa é uma questão importante para nós. Quando a gente vai avaliar a atratividade do investimento, a gente tem a obrigação de avaliar esse cenário como um todo, a qualidade do estudo, o tempo que eu vou ter para poder avaliar esse estudo também. Então, essa é uma questão fundamental. A outra questão tem a ver, assim, passado esse critério, tem a questão da gestão do contrato. Aí vem o problema das agências. As agências estão mesmo fragilizadas, eu acho que é isso que o Bruno falou, essa sensação de que eu não posso assinar nada, eu vou ser questionado, se não pelo TCU, pelo Ministério Público. Isso tem a ver nos últimos tempos, a fragilidade da administração pública, a omissão, às vezes, da administração pública em cumprir o seu papel de estar próximo ao TCU, próximo às agências, em determinar, a partir de um planejamento, uma sequência lógica de diretrizes e estratégias governamentais. Então, na medida que o Poder Executivo ele deixa de fazer o papel de cumprir a sua missão ali, você abre um espaço. Né? E esse espaço, os órgãos de controle se sentiram na obrigação de ocupar. Né? Assim, eu diria assim, né, Bruno, você desculpa, o dos males o menor. Você aqui, pelo menos, nós estamos tomando conta, isso não está acontecendo, nós estamos segurando. Mas nós temos aí, na gestão dos nossos projetos, quando a gente olha para um projeto de 30 anos, é impossível você achar que você não vai ter reequilíbrios econômico-financeiros durante 30 anos. Você tem políticas diferentes, você tem governos diferentes, você tem questões diferentes. Nós temos o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem 200 projetos de lei que alteram a questão das concessões de rodovias, hein? Eu nem estou licitando os outros. Tem 80 projetos de lei no Senado, de toda a ordem que vocês podem imaginar. Então, à medida que o Poder Executivo não se aproxima dessas questões legislativas e não com isso junto aos parlamentares, isso vai avançando nas diversas câmaras, nos comitês e nas comissões do parlamento, e sai a lei dos caminhoneiros. Né? Sai a lei dos caminhoneiros, você fica naquele impasse. Eu diria para vocês assim, vamos isentar o eixo suspenso de caminhão vazio. Não é o eixo suspenso de qualquer caminhão, do vazio. Só que quem é que identifica se o caminhão está vazio ou não está vazio numa praça de pedágio? Né? Os arrecadadores que estão lá, os agentes, não têm poder de política de mandar abrir um caminhão, deixa eu ver se você está vazio. E o que é um caminhão vazio? Um caminhão vazio, se ele tiver 4 caixotes lá, ele está cheio, vazio. Então, assim, essas questões passaram por um momento muito difícil da administração pública, mas estão aí. Se você olhar a quantidade de projetos lá, que, na maioria é isenções, iluminar as rodovias durante todos os 800 quilômetros dela, umas coisas assim que não tem sentido. Mas, assim, 2, 3 que passam criam um problema terrível para a administração, para os concessionários. O país muda. 30 anos, num país como o Brasil, é só lembrar quem éramos nós há 30 anos atrás. Né? As circunstâncias mudam, o mundo muda, a tecnologia muda, você tem que evoluir no contrato.
E esse contrato tem que estar muito bem feito, o contrato tem que estar muito bem estipulado, muito bem desenhado, para que possa cumprir as leis. Eu hoje vejo assim, nós temos boas leis. A lei de concessão, a lei de licitação precisa ser modernizada, mas assim, lei do PPP, não é por falta de lei que a gente não faz um bom contrato. Às vezes é por falta mesmo do trabalho conjunto e da atuação do Poder Executivo e junto com aceitar as contribuições nas audiências públicas que coloque. Muitas vezes você faz as contribuições e elas são ignoradas e vão para frente. Nós temos uma questão que nós vemos discutindo há muito tempo, e eu pessoalmente, parece que eu sou menino do Curió, eu só falo nisso, né? É a questão do plano de negócio. Você tem um contrato hoje que a única referência que o Poder Conceder tem é um papel, uma proposta de preço. Eu te dou um preço. A partir daqui, os estudos de reequilíbrio econômico-financeiro não têm base. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade, alguns contratos aí, até com o TCU, de cálculo do qual é o reflexo, pela lei do caminhoneiro, do aumento do peso da carga dos caminhões no pavimento. Então, se aumenta, suponha, 10% o limite de peso de um caminhão, isso afeta a estrutura do pavimento. Você calcula o pavimento para determinado peso médio de caminhão e tal. Isso tem um custo adicional na concessão. Como calcular isso? Como eu vou identificar isso para cada contrato? Porque se eu não tenho, qual for a base que o contratante teve na sua proposta? Cadê o plano de negócio, o detalhamento, a metodologia? Então, a agência acaba adotando um critério que não é um critério contratual, né? E ele está passível a ser discutido em qualquer tempo. Isso é só um exemplo, mas assim, tem vários outros. E para o investidor privado, qual é a taxa interna de retorno daqueles reequilíbrios? Ele será feito por um fluxo de caixa marginal, que deixou de ser marginal, passou a ser um fluxo de caixa objetivo, por uma taxa de retorno que vai ser arbitrada a cada 5 anos pela agência reguladora. É mais um ponto que você soma a dificuldade e a instabilidade daquele contrato. O Bruno falou hoje, isso é verdade, nós vemos hoje as agências reguladoras, primeiro que elas não têm o mesmo nível, todas elas. Você tem agências melhores e agências piores. Você tem um desnível nela, cada um atua de uma forma diferente. Por exemplo, a NTT, ela vai fazer está trabalhando numa licitação, ela faz todos os estudos, agora com o PPI, junto com o Ministério dos Transportes, e coloca em consulta pública, audiências públicas, depois avalia as contribuições, termina, faz uma versão final e manda para o TCU para avaliação. A ANAC manda para o TCU primeiro, depois ela faz uma consulta pública. Aí vem as contribuições, se eu aceitar essas contribuições, vou ter que voltar para o TCU. Então, assim, são questões que a gente acha graça, mas isso é um problema. Isso é um problema para o país, é um problema para nós, que o nosso papel é esse, é investir, aderir aos investimentos. E uma coisa fundamental também, o papel da concessão não é fazer investimento, é, antes de tudo, prestar um serviço público. Então, esse tem que ser o principal foco de uma concessão, prestar o serviço público, que nós vamos ter o rendimento em cima dessa gestão. Naturalmente, o investimento vai acontecer porque faz parte da qualidade do serviço público, o melhor ativo possível, né, para atender o fluxo de demanda que precisa. E hoje, a questão que o Bruno certamente vai colocar aqui da agência, a atuação do TCU junto às agências também, e aí eu vou fazer um pedido. Olhe também pelos concessionários, não olhe só para os usuários, não, porque nós temos uma infinidade de pendências nas agências reguladoras, de reequilíbrios, de discussão de projeto. Nós temos um termo, estou falando nacional não, na Artesp tem 5 anos que nós já formulamos lá vários pedidos de reequilíbrio que são, do nosso ver, assim, perfeitamente válidos, e está tudo judicializado hoje.
E já que na NTT nós já estamos começando a judicializar os processos, porque não há solução. Há uma influência política muito grande. Os estados é maior ainda que o governo federal. Mas olhe por nós também, olha lá os usuários, mas olha também como os investidores estão aí e como é que eles estão sendo tratados pelas agências, como é que esses reequilíbrios estão sendo feitos a tempo e a hora. Nós temos uma perseguição, no caso da NTT, lá do termo inexecução. É engraçado que todo ano a gente faz um ajuste das tarifas, a gente tem que avaliar os investimentos feitos e o investimento a fazer. Vamos começar por fazer. Você planeja os investimentos para o próximo ano, dentro do contrato. Alguns contratos antigos você tinha... Era muito diferente do que é hoje, você não tem a obra determinada, era por volume e preços unitários, preço da primeira fase, mas você determina hoje com as agências quais são os investimentos que serão feitos, melhorias, etc., passarelas, etc., faixas adicionais. Só que você precisa que esses projetos sejam aprovados pela agência, você entrega o projeto fica na agência, a agência não dá conta de aprovar o projeto dentro do prazo, você tem um problema de desapropriação, você tem um problema de licença ambiental, e você chega ao final desse ano, eu vou dar um exemplo da Dutra esse ano, ficou 29% dos investimentos que estavam designados para o último ano, não foram possível fazer. Por quê? Porque a NTT não conseguiu dar a velocidade de aprovação de projeto. Basicamente por isso. Mas ela faz um relatório para o TCU dizendo o seguinte: Dutra, inexecução no período de 15 a 16, 29%. Isso é chamado de inexecução. E a inexecução, para mim, vem com você não foi competente, você não cumpriu o seu contrato em 29%. Não é isso. Né? E outra coisa, isso é deduzido na tarifa, isso leva em consideração na tarifa, porque não importa se foi causado por mim ou pela NTT, a tarifa isso consta, vai lá no seu ajuste lá e o usuário não é penalizado por isso, ele é penalizado pela pioria do serviço, mas mais por uma responsabilidade da agência do que da concessionária. E o que chega lá no TCU, que os técnicos do TCU às vezes vão lá no Congresso agora recentemente apresentaram uma tabelinha de a quantidade de inexecução dos concessionários. Então, os concessionários hoje, também, nós temos aí um ambiente ruim, do ponto de vista das rodovias, estão sendo extremamente maltratados e mal vistos. Eu acho isso não está correto e é difícil fazer as correções, mas nós vamos continuar trabalhando para que isso seja melhor identificado. Em suma, existe uma série de questões que foram produzidas nos últimos 5 anos, provavelmente, em que traduz uma insegurança regulatória muito grande. Isso diminui muito a nossa capacidade de concluir, de entrar no projeto. Então, a atratividade ela foi muito prejudicada, apesar de nós termos um grande potencial, temos uma demanda enorme, o país precisa, todos querem, e provavelmente nós vamos chegar hoje no fim do dia, todos falando a mesma coisa. Né? E a gente não consegue traduzir isso no ajuste que o país precisa. E o grande desafio é isso, é tornar o entendimento que é muito comum daqueles que estão mesmo envolvidos nisso, e traduzir isso em ajustes que são importantes para nós. Eu acho que nós estamos confiando muito que o PPI, junto com a EPL, tenha esse planejamento bem desenvolvido, e esse é um ponto de partida fundamental. E dentro da matriz de risco, que lhe coube também, né, Henrique, aí mais fáceis, que para nós também é um ponto de atratividade importante, é como isso é identificado no projeto. Eu já vi, tem muitos projetos que nós falamos, bom, de quem que é esse risco? Não sei, então é do privado. Certo? E como é que eu vou resolver o problema da licença? Não sei, então o risco é do privado. E o problema da desapropriação é do privado. Isso é precificado, precisa entender que isso vai para a tarifa. Se houver dúvida, se não tiver muita clareza que determinado risco é um risco de domínio e administração do privado, quem melhor pode... Quando é melhor, não é assim, o outro é 0, esse é 0 mais meio, não. Ele tem domínio, ele é capaz de administrar aquele risco, ok, mas aquele que não, se ele não tiver essa capacidade, fique com poder concedente, porque
você vai ter uma tarifa mais módica, você vai ter uma dificuldade. Quando ele acontecer, você vai pagar só por isso. O usuário vai pagar só por aquilo. Se você transfere esse risco para o privado, além de diminuir a atratividade, ele vai precificar isso. Então vai haver uma perda de competitividade e o usuário vai pagar mais caro. Então são muitas questões que a gente precisa identificar uma por uma e ir ajustando. E isso vai partir lá do planejamento, porque com o planejamento você pensa nisso com antecedência. Você identifica isso com antecedência, você faz o programa com antecedência. Eu vou dar o exemplo de Congonhas de novo, é um absurdo ser hoje. Nós vamos licitar os 14 aeroportos, a gente vê pelos jornais todas as discussões que houveram entre Infraero, planejamento, talvez o PPI com o próprio Ministério do Transporte. Nós vamos licitar, não vamos licitar. Não é assim que você torna um projeto atrativo. Dificilmente um projeto igual Congonhas, se for realmente licitado no primeiro semestre do ano que vem, ele vai ter a atratividade que ele merece, porque é de alta complexidade. E se você olhar até o limite, você, quanto tempo esse Congonhas poderá existir aqui no lugar que ele está? Há quanto tempo vai caber dentro de São Paulo um aeroporto nessa posição? Então essas questões precisam ser endereçadas e nós temos que descobrir um meio de como fazer isso. É isso. Chega, obrigado.